Pronto, estamos gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, estudantes, tutores, professora Sara, que nos ajuda no curso, professora Úrsula também. Boa tarde a todos. Bom, essa webconferência, né, ela foi pensada para vocês, para a gente conversar um pouco, dialogar um pouco sobre as atividades complementares, né, tendo em vista que, assim, alguns alunos estão com dificuldade, né, de completarem as horas, né, então a gente resolveu trazer, assim, falar um pouquinho sobre elas, né, falar um pouquinho sobre como é que vocês podem estar aproveitando essas horas complementares, certo? Então, assim, rapidamente eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês, para falar um pouco sobre elas e os certificados que vocês precisam apresentar, né? E assim, num contexto geral, né? O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, ele tem uma carga horária total de 1.640 horas, né? Espero que todos estejam vendo aí, tá? Visualizando a tela. Quem tiver algum questionamento, pode colocar no chat, tá? Que eu e as meninas também estamos acompanhando aí. Então, eu vou tentar ser breve, para a gente poder dialogar e conversar, né? E vocês poderem tirarem as dúvidas de vocês. O curso tem duração de 2 anos, né? Como vocês sabem. O prazo máximo de integralização é de 4 anos, né? A carga horária de atividades acadêmicas é de 1.020 horas, né? O trabalho de conclusão de curso, o total é de 120 horas, atividades complementares 200 horas e o estágio, né, profissional supervisionado 300 horas. Vou passar aqui para a próxima. Então, as atividades complementares, né? Então, como vocês podem visualizar, deixa eu abrir aqui a tela grande, fica melhor para mim. As atividades complementares, né, contam as atividades a partir do ingresso no curso, né? Ou seja, os certificados, eles têm que contar a partir do momento que você ingressa no curso, certo? Certificados de eventos ou de qualquer outra atividade que vocês participaram antes de ingressarem no curso, elas não são contadas, tá? Cada estudante deve executar pelo menos 5 diferentes atividades. É por isso que cada tipo de atividade ela tem um limite de horas, né? Essa quantidade de horas ela está descrita no PPC do curso, né? No projeto pedagógico do curso. Quem tiver interesse de acessar todo o projeto, lembrando que ele está lá na página de coordenação, na sala de coordenação, né? Tem todo o projeto e tem um anexo falando só sobre essas horas complementares, certo? Então, o que é que conta, né, e que a gente pode aproveitar como horas complementares, né? A participação em videoconferências na área de educação, desenvolvimento ou participação em projetos de ensino registrados, projetos e programas de pesquisa, atividades em programas e projetos de extensão, participação em eventos técnicos científicos, seminários, simpósios, conferências, congressos, entre outros, atividades de monitoria em disciplinas de curso, aproveitamento de estudos em disciplinas que não integram o currículo do curso ou disciplinas de outros cursos, participação em cursos de curta duração, atividades de gestão, tais como participação em órgãos colegiados, em comitês ou comissões de trabalho e em entidades estudantis como membro de diretoria, permanência no polo quando da visita do tutor à distância ou professor, trabalho de campo de pesquisa e atividades culturais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os documentos que vocês podem apresentar, né? O que são cada uma dessas atividades, tá? E como é que vocês podem comprovar e solicitar essas horas no currículo de vocês, tá?
a videoconferências, né? A participação em videoconferências ou debates online, ou presenciais, ou gravados previamente e disponibilizados aos alunos, podendo ser promovidos pela própria instituição ou instituições externas, né? Então, esse item, né, a maioria dos alunos já cumpriu a quantidade máxima de horas, né? Até pelo momento que a gente está vivendo hoje, né, pela necessidade também, né, de fazer muitas webconferências, já que a gente não está participando, não está podendo participar de eventos presenciais, né? Assim, não tem sido muito complicado, a gente tem validado a maioria das solicitações, a não ser que ultrapasse o número de horas. Quando ultrapassa o número de horas, a gente não pode validar, porque o próprio SUAP não permite, tá? O SUAP, ele é cadastrado lá na reitoria, então cada item desse, ele tem um limite de horas de acordo com o projeto. Então, a reitoria, ela mesma bloqueia, né, o próprio sistema bloqueia e não deixa que a gente leve em consideração, né? Que eu já recebi algumas mensagens de alunos dizendo assim: professora, veja o que você pode fazer pela gente, vê se consegue aproveitar o máximo disso ou o máximo daquilo. Então, às vezes, não é porque a gente não quer, não é má vontade da coordenação, certo? É porque o próprio sistema não permite que a gente ultrapasse essa quantidade de horas. Os projetos de ensino, né? Os projetos de ensino, eu tenho percebido que alguns alunos já entraram com solicitação, inclusive, provante de disciplina, projeto de ensino, não é isso. A participação em projetos desenvolvidos por professores ou técnicos, ou tutores presenciais ou à distância, ou coordenadores de polo, cujo objetivo seja a formação em determinados conteúdos. Ou seja, os objetivos são formativos, diferentes de um projeto de pesquisa, por exemplo, que os objetivos Diego, são por favor, feche o microfone. Eu acho que não sei se dá para vocês entenderem, né? Então, o projeto de ensino, ele tem uma característica peculiar, né? Não é muito costume na nossa instituição o desenvolvimento de projeto de ensino. Projetos de extensão, né? Lá no nosso departamento tinha um grupo de professoras que estavam pensando em desenvolver um projeto de ensino agora, só que acabou não dando certo com esse afastamento presencial nosso, né? Então, algumas atividades ficaram inviáveis, não pela questão de não estarmos presencialmente lá, mas porque, como a gente continuou as nossas atividades, né, fazendo de casa, né, então realmente ficou bem difícil para alguns professores, né, lá no campus Zona Leste. A gente continua colocando aí que no final a gente tira. Os projetos de extensão, né, a participação, o que é que conta? Participação em projetos desenvolvidos por professores ou técnicos ou tutores, né, presenciais ou à distância, ou coordenadores de polo, cujo objetivo seja promover o desenvolvimento da sociedade ou de um determinado grupo ou instituição social. Nesse tipo de projeto, o diálogo com a sociedade é fundamental. Os eventos técnicos científicos, né? Esse também é um outro quesito que muita gente já extrapolou as horas, né? Porque a participação em congressos tem sido grande. Participação em congressos, seminários, ciclos de discussão ou palestra, podendo ser promovidos pela própria instituição ou por instituições externas. A monitoria, né? Uma atividade onde o aluno exerce a função de assistência, como se fosse um assistente à docência, ao professor de uma disciplina que ele já cursou com êxito em um semestre anterior, tirando dúvidas e auxiliando os alunos em relação aos conteúdos, né? Então, assim, a monitoria,
ela pode ocorrer, inclusive, voluntariamente. Quem tiver interesse, quem não tiver cumprido essas horas, né, como a gente está agora com uma turma, com a segunda turma do curso, né, a gente pode até estar recebendo, se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar e-mail para a gente, né, e informar. Não sei se ainda vai ter como a gente abrir algum edital, né, Sara, esse semestre. Mas a gente pode ver, fazer o levantamento junto com os professores, né, e ver a possibilidade de ofertar mais vagas para monitorias. O aproveitamento de estudos, né, a participação do aluno em disciplina ministrada com carga horária e conteúdo semelhantes, cursada em semestre anterior e que tenha sido ofertada ou não pela instituição do curso ou outra externa, onde o estudante tenha cursado em outro momento, né. Então, assim, a gente tem a situação de vários alunos que já fizeram aproveitamentos de estudo no nosso curso, né. Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente e solicitar essa declaração de aproveitamento. Porque na hora que você for solicitar lá no SWAP, você tem que ter esse comprovante, certo? Então, entre em contato com a gente para pedir esse aproveitamento. A participação em cursos de curta duração. Em alguns casos, ofertados em eventos científicos, seminários ou congressos, ofertados ou não pela instituição, né? Curso de curta duração também é um outro quesito que, assim, muitos estudantes também já cumpriram as horas, né? Porque tem sido bastante fácil fazer cursos de curta duração, principalmente via web, né? Principalmente pela internet. Hoje a oferta tem sido muito grande, principalmente de cursos FIC. Trabalhos publicados em revistas indexadas, participação do estudante individual ou em grupo como autor de artigo publicado em revistas especializadas. Trabalhos publicados em revistas não indexadas, participação de estudante individual ou em grupo como autor de artigo publicado em revistas especializadas. Um outro quesito que também conta são as apresentações de trabalhos em eventos científicos, né? Então, se você participou de algum evento científico, lembrando que conta a participação no evento e conta também, congressos, seminários ofertados ou não pela instituição. Lembrando que tem que ter o certificado, né, de participação com o nome do trabalho apresentado e o formato, né, o resumo do trabalho completo. A aprovação ou premiação em concurso, né, também é um outro quesito que conta como horas complementares, né, a participação em edital de seleção para concursos públicos ou premiações em eventos científicos ou de outra natureza a ser analisado pela coordenação, né. Qual é o documento que você precisa comprovar? Um certificado da instituição premiadora, no caso, ou no caso de aprovação em concurso, a publicação do resultado final. No caso, o aluno, né? Atividades de gestão, né? Atuação como estagiário ou experiência profissional em atividade na área de gestão, administração ou gestão escolar, né? Como é que você comprova isso? Uma declaração ou atestado de participação em que conste a natureza do cargo ou as atribuições do mesmo. Para a gente saber que realmente são atividades específicas da área, né, de gestão. Permanência no polo quando da visita do tutor à distância e ou professor, né? Que é que conta? A participação do estudante nas atividades presenciais e online, promovidas pela coordenação do curso, pelos professores, tutores ou coordenadores de polo. Em relação a esse quesito, né, a gente já vinha certificando alguns alunos que participaram das atividades presenciais que a gente realizou no polo, e depois de uma conversa que nós tivemos com os tutores e coordenadores de polo, né, a gente decidiu que essa participação também pode ser feita online, né? Então, já que hoje o contato que vocês estão tendo com os tutores e coordenadores de polo é
essencialmente à distância, né? Então, que essa atividade seja contada. Alguns tutores, alguns coordenadores já estão se organizando e se colocando à disposição de vocês em algum horário online semanalmente, né? Via Moodle ou via ou também por outra via ou por outro fugiu agora o nome, ou de outra forma, né? Ele vai contar essa participação de vocês e vai repassar os nomes para a gente emitir essa certificação. Então, caso você tenha interesse, caso o tutor não tenha disponibilizado ainda um horário fixo de atendimento semanalmente para orientação para vocês, vocês podem solicitar, tá? Essa participação, esse encontro online com o tutor ou o coordenador do seu polo, para tirar dúvidas, para algum tipo de orientação sobre as disciplinas que estão em andamento, enfim, sobre o que vocês desejarem conversarem com eles. Trabalho de campo de pesquisa, né? A participação em pesquisa científica desenvolvida na ou fora da instituição, né? Também são atividades que contam, né? Documento da instituição ou local em que foi executada a pesquisa junto com a cópia do projeto. É o que a gente pede para comprovar. E, por último, atividades culturais, né? Que isso aqui a gente considera que é, assim, bem amplo. Então, assim, muita gente pergunta, professora, isso daqui vale, isso aqui não vale? A gente tem que analisar cada certificado, né? Então, como exemplos, né, a gente citou aqui a participação em atividades culturais promovidas em eventos científicos, congressos, seminários, ou por instituições externas, ou pela própria instituição ofertante do curso que versem sobre cultura geral, cultura afro-brasileira, etc, etc. Cultura é bem ampla, né? Então, declaração e ou atestado de participação nesses eventos. Conta. Então, assim, o que a gente trouxe para apresentar para vocês são esses eventos, né? Eu tirei aqui, eu acho que não estão mais visualizando, deixa eu tentar colocar de novo. Vocês têm alguma coisa a complementar, Sara? Da exposição que eu fiz? Oi, Cláudia. Estamos abertas para as dúvidas. Antes de abrir para o pessoal perguntar, deixa eu só fazer alguns comentários. Então, tá. Só algumas coisas que eu anotei aqui, né? As atividades complementares, como foi dito por Cláudia, elas são validadas de acordo com o PPC do curso. Então, do jeito que está no PPC, se no PPC diz que são 10 horas de videoconferência, então o sistema só vai considerar as 10 horas de videoconferência, certo? Essas atividades, que fique claro, são atividades que devem ser realizadas pelo aluno. Isso aí, como vocês todos já têm uma graduação, sabem disso, né? A coordenação em si estamos fazendo nossa parte, estamos tentando ajudar da melhor forma possível vocês. E daqui a pouco a gente pode mostrar, Cláudia, projetar aí o link a sala de atividades complementares, só para que eles vejam o que já tem lá. Então, a gente já fez palestra, promovemos encontro dos professores com vocês. Isso tudo está sendo gerado declaração, está sendo inserido lá e também encaminhado para os tutores de vocês. Antes desse encontro, a gente fez um encontro com os tutores presenciais, e nesse encontro, que foi o último ponto que Cláudia colocou aí, a gente combinou, né, foi combinado com esses tutores, deles realizarem encontros virtuais com vocês, que pode ser um encontro de dúvidas, vocês podem também articular isso com eles, que contaria como presença no polo
estar no polo, na presença do tutor, aquela opção que tem lá no PPC. Então, por exemplo, a tutora de São Gonçalo, ela já organizou dela, ela já definiu um dia fixo para ter esses encontros. Então, se o tutor de vocês ainda não organizou, vocês mesmos podem articular isso juntamente com eles. E dentro desses encontros que vocês vão ter com os tutores presenciais, pode entrar aí também atividades culturais. Então, vocês podem, por exemplo, sei lá, convidar alguém para falar, no caso de São Gonçalo, convidar Fernando, que tem um projeto de extensão na área de capoeira, para apresentar alguma coisa. Isso também contar como certificação de atividade cultural. Então, dá para a gente articular algumas coisas, vocês articularem junto com os tutores presenciais, umas coisas interessantes aí. No mais, além de todas essas certificações que a gente vem fazendo desses encontros de web, já vou adiantando, antes que alguém pergunte, em relação aos trabalhos de campo. A gente já certificou vocês no trabalho de campo da disciplina de educação inclusiva. Vamos certificá-los do trabalho de campo realizado na disciplina de EJA. Então, quem fez, a gente já fez o levantamento, foram 53 alunos, quem fez vai ser certificado do trabalho de campo da disciplina de EJA e a disciplina de Seminário Integrador 1, que foi a disciplina do semestre regular. Então, quem fez, a gente também está fazendo esse levantamento e vamos emitir também uma declaração de trabalho de campo. Com isso, quem fez todos esses trabalhos já tem 60 horas de trabalho de campo, certo? No mais, sim, aí para responder também só mais um detalhe para responder um questionamento de José Ricardo, que foi feito aqui. Ele falou que cadastrou tantas horas e sempre são validadas menos. Então, eu vou citar um exemplo. Se no PPC tem dizendo que participação em curso de curta duração, vocês vão lá, vocês acessam o PPC para ver, né, o que tem, o que conta. Então, lá no PPC tem dizendo que participação em cursos de curta duração conta 8 horas cada um, mas o máximo é 20. Então, o máximo, o sistema só vai aceitar no máximo 20. Então, se você cadastrar 3 cursos de curta duração, vai dar 24, mas o sistema vai considerar 20. Aí o aluno vai lá e faz 10 cursos de curta duração. 10 cursos de curta duração, quando ele cadastra no sistema, a gente tem o quê? 80 horas. Quando são validadas essas horas, o sistema vai contar 20. Aí o aluno diz, eu cadastrei 80 horas e só contou 20. É por isso, porque ele só vai contar aquele máximo que está no PPC, que foi cadastrado no SWAP. Lembrando que não é a coordenação quem define as horas, isso já está no sistema. A coordenação só vai lá e diz, validou, não, aceita essa certificação, não aceita, aceita, não aceita. Então, outra coisa, cadastrar as atividades complementares no sistema sempre como atividades curriculares, né? Não curriculares, se forem aceitas, não vai contabilizar hora nenhuma. E, por último, bem rapidinho, para abrir as dúvidas aí, eu fiz um levantamento bem rapidinho aqui, para quem está dizendo que não consegue cumprir, viu no PPC e não consegue cumprir umas horas que tem lá. Eu fiz um levantamento aqui rápido do que todo mundo que está aqui pode fazer e o que contaria. Videoconferência, né? A gente está tendo infinidade de videoconferência, principalmente agora na pandemia. Conta 2 horas e o máximo é 10. Então, se vocês fizerem 5, vocês já fecham 10 horas. Outra coisa, participação em cursos de curta duração. É só o que tem, cursos por aí, podem ser cursos online, esses cursos que estão sendo ofertados. Contam 8 horas cada um, no máximo 3 cursos vocês fazem, contariam 20. Evento técnico-científico, inclusive estão tendo vários eventos técnicos-científicos agora, né? Online, vocês podem fazer, no máximo 2 eventos, 8 horas cada um, no máximo 16. Trabalho de campo, que foi isso que eu disse, que vocês vão ser certificados das três disciplinas.
São 20 horas cada um, no máximo 60. Atividades culturais, que podem ser as diversas aí, né? São 2 horas, no máximo 10 atividades culturais, contariam 20 horas. E permanência no polo. Aí, dentro da permanência no polo, vocês podem cadastrar, depois que completar as videoconferências, vocês podem cadastrar todos esses encontros que estão tendo da coordenação com os professores, vocês podem cadastrar dentro de permanência no polo, né? Por questão da pandemia também, a gente não tem como se encontrar presencialmente, aí vocês cadastram nesse tópico de permanência no polo. Além disso, vocês vão começar o processo de orientação, vai ter os encontros com os orientadores, né? A gente também vai orientá-los para ter esses momentos com vocês, que também vão ser certificados. E tudo isso vocês cadastram em permanência no polo. Que seriam no máximo 30 encontros, contabilizam 60 horas. Isso tudo que eu falei agora, que todos vocês podem fazer, dariam 186 horas. Ficariam faltando 14 horas para completar as atividades complementares, que seria o quê? Uma publicação de um artigo, ou se alguém foi monitor, então seriam encaixar dentro de algum desses outros tópicos aí que ficariam faltando, certo? Acho que é isso, vamos abrir para as perguntas de vocês. Boa tarde. Deixa eu só responder já algumas perguntas que estão aqui na listagem, rapidinho. Uma que acho que foi José Ricardo também que colocou. Primeiro ele fez um comentário dizendo que a carga horária está mal distribuída. Eu lembro a vocês que esse PPC desse curso é de um curso em rede, né? Então, assim, ele foi elaborado por 11 institutos federais diferentes. Então, por isso, tem algumas coisas que não combinam muito com a nossa realidade aqui. Então, ele foi feito pensando em atender realidades muito diferentes, né? Como foi a primeira oferta, a gente não tinha como fazer nenhum tipo de ajuste, e vocês são a primeira turma, né, do curso, então a gente não tinha como fazer nenhum tipo de ajuste logo no início, na entrada do curso de vocês, certo? Porque qualquer modificação que a gente faz no PPC, ela tem que passar pelo Consulp, tem que passar pelo colegiado, etc, etc. Então, é um processo, né, e o aluno tem que entrar no PPC já modificado e aprovado pelo Consulp, pelos órgãos superiores da instituição, entendeu? Então, não tem como a gente fazer nenhum tipo de modificação no PPC. O que a gente pode fazer é adaptação, alguns ajustes para atender vocês, que é exatamente o que a gente está fazendo. Já respondendo a pergunta de Tânia. Algumas coisas são impossíveis de ser atendidas presencialmente, mas esse apoio e essa orientação que os tutores e os coordenadores podem estar no polo, eles podem fazer online e eles vão passar essas horas, a cada 2 horas eles vão gerar um certificado para vocês, de orientações online, certo? Então, vocês podem estar entrando em contato com eles para tentar viabilizar isso. Não consegui, professora, de jeito nenhum entrar em contato com o tutor do polo. Entra em contato com a gente, né, que a gente tenta viabilizar e ver como é que a gente pode ajudar vocês nisso, tá? Uma outra pergunta que eu vi aí foi sobre a questão do aproveitamento de disciplina, se eu não me engano. Perguntando se pós-graduação pode. Não. Aproveitamento de disciplina, ela só pode ser feita por cursos do mesmo nível, certo? Então, assim, você só pode aproveitar uma disciplina num curso de graduação se ela foi cursada em outro curso de graduação. Se ela foi cursada em um curso técnico, não conta. Se ela foi de pós-graduação, também não conta. Tá? Isso está nos documentos da nossa instituição, e a gente tem que seguir. Acho que agora pode abrir, né? Enquanto isso, eu vou dando mais uma lida aqui Pode falar, Francinalva. Boa tarde. Não, eu acabei de entrar, mas não tem nenhuma pergunta até o momento, não. Acho que eu deixei meu microfone ligado, mas eu vou colocar para silenciar. Boa tarde, professoras. Eu tenho alguns questionamentos sobre
Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu não estou ouvindo vocês. Ah, porque vocês trancaram. Estamos sim. Tá certo, tá certo. Estamos ouvindo, Ricardo. Eu tenho me preocupado com essas horas complementares, eu acho que desde o primeiro dia do curso. Mas, por infelicidade da situação, porque a proposta, no meu ver, não condiz com o que é AD. Eu contei aqui, são 9 atividades, Sara falou algumas, mas é a minoria que é realizável por internet, né, por EAD. Eu contei aqui, são 9, totalizando em 326 horas, que para mim é impossível. No momento, apresentação de trabalhos em evento científico, 20 horas, eu não tenho como fazer. Aprovação, premiação em concurso, 10 horas, aí tem que ter sorte. Eventos técnicos científicos, 16 horas. Essa aqui possa ser eu já registrei algumas. Monitoria, eu até passei, mas, por infelicidade, eu não pude, por tempo, né? Eu ganhei uma filhinha e não tive como realizar. Projeto de ensino, a senhora mesmo disse que a instituição está difícil de fazer. Projeto de extensão, também, 30 horas. Trabalho de campo de pesquisa, Sara contou 60, mas para a nossa realidade só são as 40 mesmo. Por quê? Porque foram as que nós realizamos. Trabalho publicado em revista indexada, aí haja tempo e pensamento para realizar uma publicação, né? Eu até tenho um trabalho, mas daqui que se publique, se for revista grátis, demora, viu? Trabalhos não indexadas, 10 horas. Eu contei aqui, deu 326 horas. Por isso que eu digo que é difícil para quem mora no interior como eu, em João Câmara, de sair até Natal na UFRN, no IF, de poder assistir uma apresentação de um TCC, de um simpósio, de uma conferência, né, por lá. Está muito difícil. Eu sou muito preocupado com isso, mas fiz o possível para poder alcançar essas horas. Mas não está sendo possível, professoras, porque eu já fechei todas as horas referente a cultural, a webconferência, os cursos lá de curta duração, fiz todos. Eu queria saber de vocês qual é a alternativa agora. O que é que eu posso fazer para alcançar esse restante? Vale salientar que as minhas horas foram totalizadas aqui em... Deixa eu ver aqui, eu acho que 78. Tem outras que estão para ser validadas, né? Referente aos cursos. Aí eu fico perguntando, os cursos que eu fiz de webconferência em Instituto Federal de outras cidades, eu posso validar como permanência no polo? Para me ajudar? Obrigado. Não, por nada. Ô, José Ricardo, a gente vai aceitar como permanência no polo os encontros que ocorrerem via web organizados pelo curso. No caso, um encontro como esse, da coordenação, um encontro com os professores. Esse aí serão validados como permanência no polo. Em relação à publicação, que você falou que tem até um trabalho, eu acho que até a Úrsula encaminhou esses dias um evento que vai ser todo online, que tá com abertura, né, para submissão de trabalhos. Isso, então você também pode verificar isso. Eventos estão ocorrendo, além de cursos, estão ocorrendo vários eventos também. E só respondendo aí, José Ricardo, não foram 2 trabalhos de campo, foram 3. Eu acredito que você fez os 3. Um deles foi o trabalho realizado na disciplina de Seminário Integrador 1, que a gente ainda não emitiu essa declaração. Nós vamos emitir, vamos colocar na sala da coordenação e vamos encaminhar para os tutores entregarem a vocês. Sala da coordenação não, sala de atividades complementares. O outro foi o trabalho desenvolvido na disciplina de Educação Inclusiva, que já foi feita a certificação, já foi colocada na sala de atividades complementares e já foi encaminhado para os tutores presenciais de vocês.
E o outro foi o trabalho desenvolvido na disciplina de educação de jovens e adultos, que a gente, inclusive a declaração já está pronta, falta só assinar para a gente poder colocar na sala de atividades complementares e encaminhar para os tutores enviarem para vocês, certo? Então, quem fez essas atividades já tem 60 horas de atividades complementares, certo? Ótimo, professor, eu não sabia que tinha essa outra aí. Pronto, que bom que nos ajuda. Tem outra questãozinha, professor, que eu sou coordenador de uma escola e tem lá, se eu não me engano, 60 horas também para a questão de gestão. Eu consegui lançar lá 2 declarações de períodos diferentes. Eu posso lançar o restante, mais outras para completar essa carga horária? Eu lembro dessa conversa que a gente teve no semestre passado, que quando virasse o semestre, né, que aí você continuaria atuando, aí você encaminharia nova certificação para validar para o semestre seguinte, entendeu? Isso. Então, posso estar enviando, mesmo se fosse de um semestre passado, para completar? Porque eu enviei na metade do curso, né? Se for um semestre que você ainda não enviou, você pode anexar sim. Pronto, tá ótimo. Obrigado, viu, professora? Eu queria só acrescentar que, assim, a gente entende muito a ansiedade de vocês e é por isso também que a gente está se dedicando a pensar atividades que contemplem as ACCs, mas, assim, não é uma obrigação do curso ofertar. E quando vocês se matriculam, quando vocês entram num edital desse, vocês também precisam ter clareza de que a gente ajuda, sim, mas que vocês também têm que ter esse perfil de procurar. E aí, assim, você, Ricardo, colocou que tem muitas atividades presenciais, mas isso também talvez por conta do perfil desse aluno, que normalmente esse aluno que vem para a EAD, ele tem uma primeira experiência presencial. Mas uma coisa não invalida a outra. E a outra, teve alguém que colocou aí uma questão sobre se ia haver algum redimensionamento das horas de estar no polo, não é? Já foi falado aqui que não é possível a gente fazer qualquer alteração nessas horas, porque precisa de votação, precisa de discussão e tal e tal. E eu já falei isso em outra intervenção também. Mas o que a gente pensou em fazer para atender esse quesito? A gente vai fazer o atendimento online, que vai ser contabilizado como essa presença que seria a presença física no polo, que atualmente não é possível. Então, assim, a gente pode pensar algumas estratégias, e é o que a gente vem fazendo, para atender às necessidades, porque é lógico que a gente está trabalhando para que ninguém fique com pendência, para ninguém chegar no final, cumprir todas as disciplinas, cumprir tudo e ficar pendente com atividades complementares. Não é o nosso desejo de forma nenhuma. Só que a gente tem que fazer aquilo que é possível, e é o que a gente está tentando fazer agora. E é por isso que a gente está publicando mais e mais as atividades que estão sendo ofertadas, que nesse momento a gente tem uma oferta imensa de vários tipos de atividades que são online e que vocês podem participar. A gente sabe que cada pessoa tem um ritmo e nem sempre, não é porque a gente está nesse momento de exceção que as pessoas estão desocupadas, mas se você pode participar, existem eventos que são noturnos, outros que são de fim de semana, então tudo isso você pode ir contabilizando. E outras atividades nós também estamos pensando para ofertar para vocês, para contemplar. E só para fechar, existe uma gama imensa aí de atividades que é justamente para que você tenha muitas possibilidades de contemplar atividades que estejam dentro do seu perfil para fechar essa carga horária, entendeu? E como eu falei na outra intervenção, isso a gente pode discutir depois, né? A questão de que são muitas horas, que as atividades deviam ser diferentes, mas infelizmente isso não vai atender a turma de vocês.
Então, a gente precisa pensar o que podemos fazer para que vocês cumpram, vocês fechem essas horas. Não cabe a gente ficar discutindo se está certo, se está errado, porque isso já foi definido, está posto, vocês entraram com esse PPC e a gente não pode alterar. Então, vamos fazer o que é possível. Também lembrar, vocês estão vendo aí, a equipe do curso é pequena, e vocês postam lá e não dá para fazer essa validação imediatamente. Então, também tem que ter calma para esperar a validação das horas. Boa tarde, professoras, posso falar? Pode. As minhas dúvidas são as seguintes. Quanto ao aproveitamento das disciplinas, qual a documentação que a gente deve anexar? Quanto é a aprovação em concurso público? Se nós anexamos a convocação ou se nós anexamos o resultado? Quanto às questões de eventos, eu compreendo que não é mais tempo da gente falar sobre essa questão, porque já está definido no PPC, mas eu acho também que seja louvável, justamente por nós sermos a primeira turma, acho que é louvável destacar esse descontentamento para que esse PPC possa ser revisto até para oferta de novas turmas, quem sabe. Porque aí eu concordo com o colega que ficam horários muito, assim, cargas horárias muito fechadas e específicas. Eu faço outro curso de graduação também, certo? E nós temos que complementar 200 horas também. No entanto, são aceitos diversos eventos sem estipular a quantidade de horas em eventos que nós devemos participar. Porque, por exemplo, publicações de revista, muitos de nós já somos graduados, quer dizer, todos já somos graduados, mas nem todos têm publicações. Então, por exemplo, isso seria uma quantidade de carga horária que não contemplaria boa parte, né? Não estou aqui querendo discutir novamente o que já foi discutido, estou trazendo só como sugestão para as próximas turmas, para a revisão do PCC, porque isso pode ser feito ainda, né, para a posterioridade. E aí eu queria só que fossem esclarecidas essas outras dúvidas, quanto à documentação que deve ser anexada referente a outras disciplinas que nós pagamos na graduação, e qual a documentação também que deve ser anexada como comprovação de aprovação em concurso público. No caso de comprovação em concurso público, você deve anexar como é que a gente diz? Geralmente eles são publicados, né, no Diário Oficial, o resultado, então é isso que você tem que... Aí a minha dúvida é essa, se eu anexo a convocação em si, a convocação do concurso, ou se eu anexo o resultado. Porque em um eu tenho a convocação, no outro eu tenho só o resultado, porque ainda não houve convocação. É o resultado, porque o que conta é a aprovação, não a convocação, entendeu? Você pode colocar. E a outra sua pergunta... O aproveitamento das disciplinas. O aproveitamento de disciplinas, você fez aproveitamento? Não, eu estou justamente querendo saber qual a documentação que eu posso estar colocando. Para você solicitar o aproveitamento da disciplina, você tem que... Aí, no caso, você tem que solicitar da disciplina que você ainda não cursou, não é isso? No caso, eu estou entendendo que ela quer aproveitar como horas complementares. Isso, o que eu quero saber é como horas complementares. Qual a documentação que eu anexo para contar como horas complementares? Você tem que pedir uma declaração como você aproveitou a disciplina, mas é isso que eu estou dizendo, você tem que já ter aproveitado a disciplina, feito o aproveitamento, entendeu? Primeiro você solicita o aproveitamento da disciplina. Se você conseguir aproveitar aquela disciplina, que ainda falta, vamos supor, no próximo semestre vai ser ofertado... Professor, antes da senhora concluir, deixa eu só esclarecer, porque eu acho que eu não fui clara. Estou falando com relação às horas complementares, que tem aí a questão de aproveitamento de disciplinas, no caso, pelo que eu pude entender, são extra
curriculares, ou seja, que são extras disciplinas que nós já pagamos. Então, eu queria entender melhor isso, se é dessa forma que eu estou entendendo ou não. Isadora, você vai precisar de um documento comprobatório da instituição que cursou a disciplina. Então, você vai precisar de alguma documentação que comprove que você cursou essa disciplina, né? O histórico, ele serve... E o programa da disciplina assinado pela instituição. Lembrando que tem que ser... Lembrando que tem que ser no mês... Tem que ser se você está fazendo graduação agora, tem que ser um de graduação também. Então, na verdade, é de outra graduação que eu já tenho. Que você concluiu agora, né? No não, curso. que eu já concluí há 5 anos. Não, aí não conta. Não conta. Não conta? Não, porque tem que ser atividades realizadas a partir do início do curso. Então, são atividades complementares, elas vão contar a partir de 2018.2, que foi quando vocês entraram no curso, certo? Pronto, compreendido. Muito obrigada. Aproveitando, Sara, boa tarde, pessoal. Aproveitando, eu gostaria só de confirmar. Então, qual o mês específico que iniciamos, né? Isso é só para facilitar a minha vida, para eu não procurar isso. E outra coisa, com relação à documentação que eu preciso colocar para compensar, para, no caso, constar como hora, né, do curso, né? Qual o caminho que eu vou utilizar? Eu vou fazer isso no Moodle ou vou fazer isso direto no Swap? Né? Eu passei batido com relação a essa informação. Fernando, no Swap que você vai cadastrar, lá tem um campo de atividades complementares, você insere lá, coloca como atividade curricular, lá tem, quando você coloca curricular, vão aparecer exatamente as atividades que estão no PPC, né? Atividade cultural, permanecer no polo, evento técnico-científico, aí você cadastra lá essa hora e espera que seja validado para aparecerem as horas que você já tem no sistema. Em relação ao início do curso, começou em final de outubro, né? Isso, Úrsula, confirma. Mas a gente vai considerar 2018.2. Isso. Ok. Porque, geralmente, quando é algum certificado de evento de instituição, eles contam o semestre, né? Eles colocam o mês referente ao semestre que foi realizado. Então, tudo que você tiver a partir de 2018.2 pode ser contado. Só mais uma dúvida. O colega falou sobre as questões das horas, quando a gente vai anexar a documentação no sistema. Por exemplo, eu entendo que determinada atividade tem 20 horas. Ok, até aí tudo bem. Mas a cada upload que a gente faz, vamos supor, um certificado de 30 horas, a cada vez que eu lanço ele só conta 8 horas. Então, aí eu acabo perdendo essas outras 22 horas? Você só perde, como você está dizendo, se o seu limite para aquela atividade for inferior à certificação que você está anexando. Ou se você já tiver colocado outra já para somar. Porque, veja bem, quando eu fui anexar um determinado certificado, aí tinha lá dizendo que, é porque eu não lembro o tipo de atividade agora, tinha dizendo lá que naquele momento que eu estava anexando, o limite era de 8 horas. Aí um certificado de 30 horas, ele passa a contar só 8 horas no sistema. Aí é isso que a maioria de nós se sente prejudicado. Porque até o momento que está aí no PPC determinando 20 horas, por exemplo, para evento científico, beleza. Aí eu tenho um certificado que ele vale 30 horas. Se eu vou perder as 10 horas, tudo bem. Porque no PPC está determinando que são só 20. Porém, quando eu anexo esse certificado, né, aí só vale as 8 horas daquele momento que eu estou anexando. É tanto que, quando foi feita a revisão da minha documentação, eu recebi lá a resposta. Esse certificado já foi anexado. Aí é aí onde a gente se sente altamente prejudicado. Nós temos certificados aí de várias outras horas, certo? Que não estão sendo validadas.
eu compreendo e entendo demais que lá no PPC está lá, 20 horas. Então, se eu tenho um certificado de 30, eu vou perder 10. Isso aí eu concordo, não estou questionando isso. O que eu questiono é que eu coloco um certificado de 20 horas e ele só de 30 horas e ele só conta 8. Aí, se eu lançar o certificado de novo para tentar contar pelo menos mais 8, aí eu recebo a resposta de que o meu documento já foi anexado, ele não vai mais servir. É nesse momento que a gente se sente prejudicado. Professora, está me ouvindo? Veja só. É que na hora que a gente insere um certificado, a quantidade de horas ela é fixa. Tipo, se for para evento científico, cada certificado só vale 8 horas. A gente não consegue mudar. Mesmo que eu tenha participado de um evento e tenha recebido um certificado de 10 horas, eu não consigo nem colocar lá no cadastro 10 horas. Aparece 8, é fixo 8, e eu perco 2 horas desse evento que eu participei, mesmo eu ainda tendo crédito, né, ainda precisando de carga horária. Eu acho que é essa dúvida que Isadora estava colocando aí, e, por exemplo, eu já cadastrei curso de 20 horas, onde só valia 8. Eu perdi 12. Ainda tenho hora a constar, ainda falta, nesse mesmo item, entendeu? Não é para o item seguinte, é para o mesmo item. Aí essa é a dúvida. Quer dizer, fiz um curso de 30 horas, mas não posso aproveitar as 30? Só posso usar 8? A dúvida é justamente essa, Andresa. E vamos supor, se nós enviarmos novamente o mesmo documento, quando ele vai para análise, a gente recebe a resposta de que esse documento já foi enviado, sendo que a gente ainda tem horas constantes nele para contar como complementar. O que a gente pode fazer, meninas, é analisar caso por caso, entrar no histórico de vocês e analisar, entendeu? Você pode mandar um e-mail para a coordenação e dizer assim, professor, olha, dê uma olhada nas minhas horas, porque ele deveria estar contando, porque pode ser alguma coisa algum problema que a gente já identificou, inclusive alguns, não foi, Sara, no SWAP. Aí, de repente, a gente pode estar acontecendo algum problema. Então, a gente entra no seu histórico e dá uma conferida nos certificados para ver se realmente é o sistema que está com algum problema ou se realmente você já está enviando o certificado duplicado, vamos dizer assim. Entendeu? Cláudia, pode fazer essa conferência. Isadora, só um minuto, Isadora. Eu entendi o questionamento de Isadora. Que é o que acontece? Na verdade, o de Isadora e o de, acho que é a Andressa, alguém falou aí. Andressa. Na verdade, eu acho que é mais uma questão de se sentir. É o sentimento delas. Mas, infelizmente, é o que consta no PPC. Porque o que acontece? No PPC diz assim: não diz que você tem que participar de um evento científico de 8 horas. Ele diz que você participou de qualquer evento técnico-científico, pode ter sido um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas, como atividade complementar, o PPC considera 8 horas. Você participou de um curso, inclusive no PPC, ele consta como curso de curta duração. E a gente está considerando todos os cursos que vocês colocam lá. Então, cada curso que vocês fazem, o PPC entende, independente desse curso ter a quantidade mínima de horas ou o máximo, ou muitas horas, mas para cada curso que vocês fazem, o sistema vai considerar aquelas 8 horas. Então, isso aí é porque já está cadastrado no sistema e já fica amarrado no SWAP. Então, para cada uma certificação que vocês têm, é uma validação. Professora Sara, só para... Não existe uma padronização, né? Cada evento vai contabilizar a atividade de acordo com o entendimento da comissão científica. Então, não tem isso é relativo, né? Vai ter evento que tem 8 horas e outro, como vocês citaram aí, que tem 30. Professora Úrsula, é exatamente isso que eu entendo que as meninas falaram, porque na concepção delas, que elas entendem como se fosse completar as horas, mas na verdade a questão científica é que a gente faça vários eventos, né? Então, assim, não é... Tá correto, eu entendo que outra licenciatura... Você tem responsabilidade, exatamente. Isso.
é que não é que a gente seja prejudicado, é porque a ideia do científico é que a gente participe não apenas de um evento, mas que a gente participe de vários outros eventos que contribua para contabilizar o que está na grade curricular do curso. É isso. Pessoal, E lembrar que tudo isso aqui. vai formar vocês enquanto profissional, enquanto professor, não é? Então, também essas atividades complementares são pensadas também nesse sentido. Mas me parece que não foi pensada na realidade de cada aluno, não, né? Viu? Acho que não foi pensado na realidade de cada aluno. José Ricardo, como a Cláudia já falou, são 11 instituições diferentes. Então fica difícil. O que a gente pode fazer é o que a Cláudia falou. A gente pode estudar caso a caso. Mas assim, não dá para... É aquela coisa de você primeiro pensar para depois você ir viver a realidade. Aí tem que ir equacionando. Eu até concordo pessoal, com boa isso tarde, aí, boa tarde mas aos professores. eu vejo... Ai, eu vou dar a voz a Diego. Desculpa, Diego. Boa tarde, professora. Boa tarde aos colegas. Ana Helena, eu não sei se é aluna, é professora. Pessoal, eu corroboro com as professoras no sentido... eu conheço um pouco desse trâmite, e o objetivo das atividades acadêmicas culturais é justamente que a gente perpasse por cada uma dessas atividades. E é justamente a ideia de limitar a quantidade de hora máxima de cada atividade, é justamente para a pessoa não fazer, por exemplo, um curso de 200 horas e ser contemplado apenas com curso. Agora, eu venho vivenciando, eu concordo também com os colegas, eu entendo a angústia de cada um de vocês. Quando eu vi o PPC, aliás, eu tinha 2 cursos para entrar. Eu tinha um curso para entrar de Parnamirim e tinha um curso para entrar esse aqui que eu poderia concorrer. E eu justamente optei por esse, pelo formato do trabalho de conclusão e pelas horas complementares. Essas horas complementares também foi muito angustiante para mim. Eu já consegui fechar. Eu percebi que durante algumas atividades que eu ia fazendo, eu ia submetendo algumas propostas, aí logo em seguida eu percebia que Patrícia mandava uma mensagem: olha, essa atividade vai poder ser aproveitada como tal, porque acabava dando um start, vamos dizer assim, para usar aquela atividade para ser aproveitada. Eu vou fazer 2 perguntas e vou dar algumas sugestões para tentar ajudar nesse sentido, porque realmente as professoras nesse sentido está certo que não há como tentar flexibilizar essas horas, e sim flexibilizar as atividades que possam ser aproveitadas. Uma vez que já está previsto no PPC do curso, e esse curso, inclusive, pessoal, é passivo de avaliação do INEP para validar, né, se o curso, né, atendeu ao projeto do curso, né, enfim, em vários eixos, né? São 3 eixos que você faz a avaliação pelo INEP, que é o projeto do curso, a instituição de ensino e o quadro de professores docentes. Então, não tem muito para onde correr, isso aí já está amarrado. Você pode responder depois. Eu tenho 2 perguntas. Eu já fechei as horas. Agora, eu preciso imprimir esses comprovantes para entregar na UAB, que é a primeira pergunta. Mas pode responder depois. Outra que também eu vou aproveitar, porque na chamada dessa atividade também estava relacionado aos assuntos. Aí eu já fiz um trabalho de TCC, eu queria saber como é que eu faço para formalizar a orientação do TCC. Também assim, só essas 2 perguntas. Quais são as minhas sugestões, professora? É o seguinte: eu escrevi agora nessa pandemia, junto com a equipe, na verdade eu escrevi o projeto. O comitê avaliou, a gente fez as melhorias, mas já foi publicado. Eu posso passar esse projeto para você, que é o projeto de ensino do campo Natal Zona Norte. Como a gente está nesse processo de... a gente não tem na instituição projeto de ensino, como foi muito bem destacado pela professora Cláudia.
Nós não temos. Outras instituições, isso já é sistêmico, nós não temos. Mas a gente fez, para esse momento de pandemia, a gente escreveu um edital, o edital já está pronto, eu posso passar, é só ser adaptado para o Campus Zona Leste, que é o quê? A gente fazer um projeto de ensino curtos para esse projeto de pandemia. Como nós somos professores e alunos licenciando, o que é que a gente pode fazer? O aluno pode escrever um projeto, tem um formato lá já no edital, ele escreve o projeto, procura um professor, o professor faz um requerimento via SWAP mesmo, você não precisa, não tem um campo lá a gente não tem esse módulo no SWAP ainda, mas ele faz um requerimento, que é um documento, o diretor acadêmico aceita, e o que é que ele faz? Ele pode fazer um curso de, sei lá, de 5 horas, de 2 horas, ele pode montar o webinar, então cada um da gente pode estar fazendo um curso à distância e está podendo fazer um projeto de ensino, que ele conta, não lembro quanto, mas é uma pontuação significativa, acho que é 20 horas, não é? Então daria para cada um ir fazendo um webinar ou 2 webinars, enfim, seria a minha sugestão. A outra sugestão que eu tenho a gente está no processo agora, eu acho que é amanhã, que vai ser passado para a gente quem serão nossos orientadores. Então, os encontros que a gente vai ter com o orientador, eu acho que Sara, na fala dela, ela caminhou por esse caminho, mas eu acho que só ficou faltando bater o martelo, se for possível, lógico. O encontro com o orientador pode ser um encontro presencial. Ela falou com professores, né? O orientador é um encontro presencial, isso já dá para contemplar nessas horas. A outra sugestão que eu dou, também lá no curso de licenciatura em informática do Campo Nadal Zona Norte, na época que eu estive coordenador. Eu montei um edital interno da coordenação, que é um edital de monitoria voluntária, ou seja, os professores, para não ser aquele edital de tal, aquele sistema, faz um edital, cada professor diz quantos alunos estão precisando para ajudar, inclusive para ajudar na correção de TCC, enfim, essas coisas. Ele submete o edital, os alunos submetem o interesse e o professor faz a seleção. Lá a gente, por exemplo, alguns professores selecionavam por IRA, que é o índice de rendimento acadêmico, outros professores selecionavam pela melhor nota na disciplina, então ficava bem flexível, porque o nosso momento agora ele é muito, vamos dizer assim, delicado. Então, se a gente tiver regras muito rígidas, essa burocracia vai empurrar isso pós-pandemia e a gente não vai conseguir contemplar os alunos. Seria outra opção. E a outra sugestão, que também é interessante, que a gente fazia com os alunos lá, é o seguinte. Nós poderíamos, por exemplo, nós alunos, isso aí não é responsabilidade dos professores, mas nós alunos poderíamos organizar um evento, certo? Aí a coordenação, a diretoria, a coordenação pode emitir uma portaria. Um evento que é um workshop, para quê? Para a gente fazer uma prévia das apresentações do trabalho de conclusão de curso. Então, a gente mandaria uma página como se fosse um resumo do que é o seu trabalho. Ou seja, a gente conta a ponto de organização de evento, que eu acho que cai em gestão. A gente conta a ponto como participação em evento. A gente conta a ponto como apresentação de trabalho. A gente pode contar a ponto como artigo não indexado. Assim, dá trabalho, mas aí tem que ser um grupo de alunos, até 5 pessoas, para fazer um grupo, fazer um comitê, faz o workshop todo online, submissões, né, via Google Docs, tudo bonitinho, dá para fazer isso. Pode ser uma tarde, aí os trabalhos que foram enviados, pode ter uma equipe que vai fazer parte da análise desses trabalhos, esses resumos que estão bem escritos e bem apresentados, a gente marca um dia para fazer uma apresentação como está acontecendo com várias disciplinas, como essa que está acontecendo agora. Então, essas são as minhas, vamos dizer assim, contribuições. Eu entendo a angústia de vocês, mas aí nesse caso aí, realmente eu não tenho como não ficar do lado dos professores, porque não tenho o que fazer. Né? A ideia realmente é estabelecer um limite de horas. Eu fechei as minhas horas. Se vocês olharem no meu SWAP, todos já foram aprovados.
eu tenho 204 horas. E foram aproveitadas a quantos? 200. Por quê? Porque eu tive que fazer, eu fiz o planejamento, desde que eu entrei no curso, eu já fiz o planejamento. Olha, eu vou fazer esse curso porque esse curso é 5 horas. Eu não vou fazer esse curso de 50, eu vou fazer esse curso aqui que é de 14, só conta 10, mas eu vou perder só 4. Porque eu vou precisar de tempo para entrar em outro curso. Não adianta fazer um curso de 200 horas e dizer o seguinte, agora eu quero 200 horas para fechar. Isso aí vai ser um problema muito grande para a equipe, para a coordenação. Não tem nem como aprovar, na verdade. Nem que você diga assim, eu quero aprovar. O professor não tem. Se fosse no que é acadêmico, que era o sistema antigo, o professor que lançava, o coordenador lançava a nota e submetia. Mas agora não. Você que lança a nota e o sistema que diz. Só conta 8. Não tem quem diga assim, eu vou aceitar mais 2 horas. Não tem. Isso não passa de jeito nenhum. Só se reescrever o sistema. Eu acho que as professoras aí de educação não vai ter um pouco de dificuldade para escrever isso em Python, Django, banco de dados MySQL. Não, Cláudio? Então é isso a minha... Sara riu ali, mas ela faz fácil isso aí. Faz até... Ela foi minha contemporânea na época do doutorado, então ela faz isso aí fácil. Dormindo, ela escreve um programa do computador, mas talvez a maioria não consiga. Certo? Obrigada. Ótima sugestão. Não consigo falar tão doce e bonito como o pessoal da educação. Viu? Vou liberar agora o microfone, viu, pessoal? Obrigado. Obrigada, Diego. Só respondendo uma pergunta que você fez. Só respondendo a uma pergunta que você fez sobre a co-orientação no TCC, eu acho que isso daí não vai ter problema, não. A professora Edneide pode validar tranquilamente. Entre em contato com ela e aí ela vai orientar você como fazer bem direitinho. A gente já combinou que a gente vai aceitar com a orientação, não vai ter nenhum problema. A outra pergunta, se precisava entregar alguma coisa impressa, não precisa, né? Está no sistema, já está ok. E sobre as suas sugestões, aí os colegas já estão felicitando e vem justamente ao encontro daquilo que a gente vinha conversando, nós três, não é? A gente tem, sim, a intenção de fazer evento e também pensando no TCC, né, associando com o TCC, mas como a gente ainda não fechou completamente, a gente não antecipou a divulgação, mas é uma coisa que está sendo pensada e a sua ideia já pode ser um outro, não é? A gente fazer o workshop, a gente pensar assim, é uma excelente ideia. E com relação ao webinar também, porque a gente sabe que todos vocês são graduados, então vocês têm vários talentos e vocês podem oferecer muitas possibilidades. Então é uma questão só da gente organizar realmente e ofertar, né? Porque justamente esse período agora, ele está trazendo como benefício a gente pensar aquilo que antes a gente conversava para fazer presencial, porque antes já tinha tido essa conversa para a gente fazer gravação lá no estúdio da EAD, mas aí agora não, a gente precisa se adaptar, como a gente já vem falando. Então, isso também é uma coisa que está sendo gestada, mas a gente também pode formar uma comissão de aluno e pensar junto. Ia falar, Sara? Vou falar rapidamente aqui, que eu vou precisar sair agora, gente, que eu vou ter outra reunião. Só para, em relação ao que o Diego já falou, ele falou sobre a opção de monitoria voluntária. Isso aí a gente já começou executando, né, semestre passado. A gente pode ver a possibilidade de lançar um novo edital agora para a turma institucional que vai começar no final de julho. Eu acho que é final de julho.